Olá, criadoras! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, mas antes de anunciar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e já deixar também o seu comentário aqui para nós, tá bom? Estamos recebendo ela, que é terapeuta integrativa. Ela fala muito sobre desbloqueios emocionais e traumas perinatal. Nathalie Chaves. Nathalie, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Seja bem-vinda e que essa conversa seja muito produtiva para quem estiver assistindo, que ajude muitas mulheres e pessoas que estão acompanhando esse episódio. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada de estar aqui. É um privilégio de poder estar aqui para poder falar daquilo que tem transformado a minha vida e a vida de muitas pessoas. Meu nome é Nathalie Chaves, igual você falou, sou terapeuta integrativa, trabalho nessa área de epigenética e estou em formação acadêmica de psicanálise. E é muito interessante essa área, porque como que eu fui para lá? Foi através do meu filho, quando teve um laudo de autismo. Olha! Eu tenho um filho autista, ele tem 6 anos de idade. E quando ele estava na idade de 2 anos para 2 anos e meio, ele foi diagnosticado. E naquele tempo, era muita desinformação ainda sobre o autismo. Sim. Não era algo certo, nem é ainda, né? Mas hoje já temos uma base mais estruturada sobre o que é o autismo, né? Então, eu fui, através dele, estudar. Fui pesquisar e querer saber sobre o autismo. Naquele tempo falavam que podia ser a alimentação, o ambiente, a genética, e eram várias, né, as ideias naquele tempo. E através do autismo, eu fui estudando, conhecendo, e me aprofundando nessa parte da psicologia, psicanálise, da terapia. E fui fazendo cursos. E nesses cursos foi onde me encontrei profissionalmente. Foi uma área onde realmente é a área que eu amo, porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Olha só. Então, sempre tive esse momento de escutar mulheres. Às vezes, eu fazia na minha casa como se fosse uma célula, ou na casa de pessoas também, para falar sobre dores e trazer um momento de reflexão com Jesus, né? Sim. Então, assim, eu já gostava muito disso, de trabalhar com mulheres e de estar perto de mulheres. E aí, a terapia foi o ponto X para poder acrescentar muito mais de uma forma científica e trazer um resultado sobre a vida de pessoas. E você pode contar um pouquinho pra gente o que são os traumas pré-natal? Então, os traumas pré e perinatal, o pré, ele fala desde o dia da gestação, desde o primeiro dia, os 9 meses. Então, seria a gestação que a mãe passa. Por isso que fala de traumas pré e perinatal. Os traumas pré-natal seriam o quê? Como que uma criança pode ter traumas? É um feto, né? É um bebezinho. Como Sim. que ele pode ter traumas? Da onde que surge isso? Na verdade, vai surgir daquilo que o bebê está sentindo através das emoções da mãe. É isso mesmo, né? Que todo mundo fala que o bebê sente tudo que a mãe tá sentindo, né? Isso. E aí, através das emoções, o bebê vai ser o quê? A mãe, é como se fosse que a mãe está transmitindo na parte emocional, hormônios, e na parte do sistema nervoso, também ela vai transmitir as emoções. Aí acontece o quê? Se a mãe está passando por uma situação muito difícil, se a mãe está passando por rejeições, abandonos, talvez a mãe não queria aquela criança. Ela tinha outros projetos, terminar uma faculdade, né, comprar uma casa. É só daqui a uns anos que eu quero engravidar. E no momento que ela recebe a notícia da gravidez, aí ela pode se assustar. Ela pode pensar, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Pode trazer um desespero se ela não tem uma estrutura financeira muito boa. Sim. Então, a mãe pode estar passando por vários sentimentos, por muitas emoções, e a percepção do bebê vai ser o quê?
ele vai sentir que aquilo é por causa dele. Porque o bebê não consegue ter um discernimento, um entendimento do que está acontecendo aqui fora. Ele só consegue ter uma percepção do que a mãe está sentindo. Uhum. Então, se a mãe, durante a gestação, passa por um luto, passa por uma agressão, então todos esses sentimentos, o bebê, ele vai, é como se ele fosse absorvendo. E ali naquele momento está sendo formado o cérebro, está sendo formado o coraçãozinho dele. O bebê está em formação. E quando o bebê está em formação, tudo aquilo que você transmite vai acabar acontecendo dentro do cérebro. O que são isso? São as pequenas sinapses que a gente fala. Às vezes as clientes falam, o que é isso? Então eu sempre falo, são programinhas que vão ficando no cérebro. São pequenos programas. Então assim, quando a gente vai escovar o dente, né? A mãe vai te ensinar a escovar o dente. Então ela vai te ensinar, os primeiros dias ela vai pegar na tua mãozinha e ela vai mostrando como que é, direita, esquerda, em cima, embaixo, agora a linguinha, né? Porque a criança não sabe como que faz isso. Isso. Então, assim, ela vai fazendo 1, 2, 3, 4 dias, talvez. Na semana, a criança já pegou e ela já vai começar a fazer sozinha. Às vezes, ela está se olhando no espelho e a mãozinha só está aqui. Uhum. Que nem está pensando o que está fazendo, porque já criou uma sinapse. É assim que acontece também durante a gestação da mãe. A criança vai tendo uma percepção dessas emoções. E o perinatal é desde o parto até o nascimento. Olha. O parto foi difícil? O parto foi muito fácil? A mãe passou por medo, né? Naquele momento, uma ansiedade, né? De como que seria aquele parto. Então, todos esses sentimentos é transmitido ao bebê. Então, por isso que nós chamamos de traumas pré e perinatal. E que depois, na vida adulta, eles podem se manifestar, sim. E como que eles podem se manifestar depois na vida adulta? Um exemplo que, atendendo clientes, eu vejo. Tem muitas pessoas que têm rejeição, que se sentem rejeitados por parte de mãe. Por quê? Eu tenho uma pessoa que ela sempre tem conflitos com a mãe, sempre. Até o dia de hoje, ela tem uma idade já entre 30 e 40 anos de idade. E aí, quando nós fomos para a análise, nós fomos perceber que a mãe não queria a gravidez. Então, esse já é o primeiro. Segundo, a mãe tomou um chá para abortar. Nossa. Então, ali já veio um segundo conflito. Terceiro conflito, ela tinha nasceu com um cordão umbilical no pescoço. Então, foram 3 conflitos muito marcantes na vida dessa criança dentro do ventre. Quando a mãe não quer a criança, a percepção dela já é: a minha mãe não me quer. Quando toma algo, aí já vem uma percepção de morte. Por quê? Porque a mãe realmente queria que aquele bebê não existisse. Então, a criança já vem com uma percepção de morte. E quando vem o cordão umbilical, aquilo reforça um pouco mais. Tanto que depois, na vida adulta, ela teve ansiedade e depressão. A adulta não, já a partir da adolescência, só que cada vez aquilo foi reforçando mais. Crescendo, né? Isso, com o ambiente que ela morava. Então, aquilo teve um reforço. Eu sempre falo, igual tomar uma vacina, você vai tomar hoje, mas depois você precisa dos reforços. Os reforços é para quê? Para você ficar mais resistente, mais dura, para aquela doença não atingir o teu corpo. E se atingir, para ela ser leve, né? É a mesma coisa os traumas. Quanto mais reforços de conflitos no meu ambiente eu tiver, aquele trauma vai ficar mais enrijecido e fica mais difícil, às vezes, de tratar. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. A gente vai aguentando muitas coisas, mas chega um momento que o corpo começa a falar. O nosso corpo fala. Sim. Falo que a doença, ela é uma amiga que está falando ali para você, ó, tem coisas para você resolver, viu? O teu emocional está ruim e meu corpo está ficando mais ainda. Então, assim, a doença é algo que sempre está nos alertando que precisa ser tratado algo. Às vezes é só no físico. Toma uma medicação e aquilo passou.
Mas e quando não passa? Quando não tem algo médico que venha resolver e aquilo se repete constantemente. Então, ali sim nós podemos ver que é algo emocional. E voltando à pergunta que você me fez da vida adulta, quando nós fomos ressignificar sobre a mãe dela, e falar para ela que aquilo era sobre a mãe e não tinha nada a ver com o bebê, então ela conseguiu, hoje ela consegue ter um relacionamento bom com a mãe, mas de vez em quando qualquer palavra que a mãe fala, é como se fosse que vira ali, ó, a chavinha, um gatilho, o gatilho, né? E ela fala assim, meu Deus, a minha mãe já falou de novo isso para mim. E aí eu falo, lembra, não é assim, aí a gente vai trabalhando aquilo, né, com a pessoa. Por quê? Porque aquilo que eu te falei, aquilo tá tão enrijecido nela, que até ela sair desse lugar de rejeitada, não é em uma sessão, 2 sessões, um mês. Às vezes a pessoa vai ter que fazer terapia a vida toda. E as pessoas falam, nossa, vou ter que fazer terapia a vida. Mas terapia é maravilhoso. É muito gostoso. É muito bom. Eu trabalho com homens que eles falam assim para mim, até que enfim encontrei alguém para conversar. Por quê? Porque tem algumas coisas, principalmente homem, que ele não vai abrir com outras pessoas. Sim. Ele não vai abrir com a mãe dele. Mãe, eu tô traindo minha mulher. Mãe, eu estou olhando pornografia. Mãe, eu tenho compulsão por masturbação. Sim, não, e muito menos com o pai também, né? Também porque os homens, eles têm aquela coisa da masculinidade, não pode ser frágil. Isso. E a competitividade, então ele não vai contar para um amigo. Isso. Porque senão eles vão entrar naquilo, né? Eu sou menos que ele. Isso. E aí eles falam assim para mim, e agora eu já tenho alguém com quem conversar. Só que essa conversa não é só uma conversa de eu ouvir. Eu vou ouvir, mas eu vou ajudar ele a ele sair daquele lugar. Daquele ciclo eu vou vicioso, querer né? mostrar para ele o porquê que ele está nessa compulsão. O que levou ele a chegar nesse estado que às vezes já é crítico, já é crônico. Então, assim, e eles aceitam tranquilamente. É muito bom trabalhar com o homem. Eu fugi por muito tempo. Sim. Olha só. Eu pensava, e como falar? Né? Não, eu vou trabalhar só com mulheres. Só que quando comecei a trabalhar com um, e já foi 2, e foi 3, assim, os homens, eles se priorizam. É incrível. Sim. A mulher, você manda o recadinho assim, posso confirmar a sua sessão amanhã? Sua sessão às 14 horas. Aí ela fala assim, então, será que dá para deixar para quarta? Porque amanhã tenho tal. Aí chega a quarta e você fala, sua sessão está confirmada para amanhã. Mas sabe o que acontece? É que é meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu filho, a igreja, o meu trabalho. A mulher tem 1000 coisas para resolver e nunca se prioriza. O homem, você manda o recadinho lá, ele fala, ok. É muito difícil deles desmarcarem, porque realmente, a partir do momento que eles começam a terapia e conhecem o que é, eles sabem que aquilo é muito bom. E eles não se descartam, eles são prioridade. E nós, mulheres, precisamos ter essa prioridade também. É verdade. E tudo muda, né? Eu acho assim que todos nós passamos por alguma fase da nossa vida complicada. Fases difíceis, fases traumáticas, de conflito, que gera em nós algum bloqueio emocional, alguma dificuldade de fazer alguma atividade que a gente às vezes precisa fazer, né? Eu lembro que quando eu fiz uma sessão com você, né? E foi muito boa. No outro dia, eu já tava me sentindo outra mulher. Parece que tirou um fardo das minhas costas, tirou um peso de mim. Isso. E isso é muito importante, acho que todo mundo deveria ter essa sensação também. É claro que é doloroso, né? A gente falar sobre um trauma que sofremos, um abuso, uma agressão, é difícil, não é fácil falar. Mas quando a gente consegue ter essa força e levar na terapia, tudo muda. E a gente vê, assim, um mundo diferente, né? Sim. E eu falo para as pessoas que elas esperam muito de mim, mas o que eu levo para as pessoas é só o conhecimento. Às vezes eu posso levar esse conhecimento e você falar assim, tudo bem, e não praticar aquilo na tua vida. Mas a partir do momento que você começa a praticar e a colocar isso como
eu preciso sair desse lugar, 99% é o nosso paciente, que a gente chama de cliente, né? Eu chamo de cliente. Eu sou 1%, você é 99%. Porque muitas vezes a gente tá, eu sei disso, já escutei sobre isso, mas a vida continua igual. Por quê? Porque a partir do momento que eu te levo o conhecimento e você tiver consciência de que aquilo realmente não é para você, você vai começar a mudar. Sim. Só que aí que entra, consciência é só 5%. O inconsciente é 95%. Exatamente. Isso é o que as pessoas quase não têm conhecimento. Pela minha consciência de 5%, eu sei que eu preciso mudar. Mas eu uso muito essa palavra, quem fica governando o meu corpo é o 95%. Então, assim, eu estou aqui com você, eu não estou pensando, agora eu vou respirar. Agora eu vou piscar, agora eu vou mexer as mãos, agora eu vou falar. Eu não estou pensando em nada, simplesmente eu estou fazendo. Por quê? O meu inconsciente já está tudo programado para fazer isso. Então é a minha mente que vai comandando tudo. Então é a mente que comanda todo o nosso corpo. Por isso que tem uma passagem bíblica que diz, cuidado com aquilo que você pensa. Porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Sim. Aí entra muito o que as pessoas falam sobre energia, né? Que eu tenho que atrair. E realmente, energia e fé, nós falamos que é a mesma coisa. Eu também acredito. Tem muita gente que é religiosa demais, que pensa que a terapia não pode existir na sua vida. Só que a terapia é uma arma, uma estratégia que Deus deixou para nós. Semana passada, uns 15 dias atrás, uma pastora me perguntou do porquê que precisaria de terapia. Se Jesus já curou, se Jesus já levou tudo. E aí eu peguei e falei assim para ela que Jesus já levou tudo, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e cometemos ainda vários erros. Porque eu quero ter uma vida assim. Porque eu quero... ir para a bebida, porque é o meu livre-arbítrio fumar, porque é o meu livre-arbítrio ter vários parceiros, porque é meu livre-arbítrio fazer tudo que eu quero. Sim. Eu posso fazer tudo que eu quero, sim, mas aí a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Mas as pessoas só leem aquela parte, tudo me é lícito. Então, tudo me é lícito e eu vou fazer tudo que eu quero. Né? Depois Jesus me perdoa. Tem muita gente que vive assim, tá tudo bem. Mesmo. Escolha de cada um. Só que quando ela me disse isso, eu falei assim para ela, ele já levou tudo sobre si, mas nós decidimos ainda viver uma vida pecaminosa. De fazer o que eu quero. Então, tudo que eu quero, se não é certo, vai ter consequências. Exatamente. Né? Então, assim, ali que vai entrar o quê? Eu falei para ela, se eu faço coisas que não são boas, por exemplo, se eu sou uma mulher casada, eu traí meu marido. Se eu chegar diante do meu líder, né? Estamos falando de pastora que me fez essa pergunta, né? Se eu chegar diante da minha pastora e falar, pastora, eu fiz isso, eu quero confessar esse meu pecado, porque me arrependi. E aí ela vai trazer para mim uma palavra, né? De consolo também, de conserto, né? Ela vai me exortar, vai falar, você fez errado, tudo bem, mas, né? Tá tudo certo. Eu confessei. Então, eu não vou viver com esse conflito, com essa culpa, com essa dor o tempo todo aqui na minha mente. Meu Deus, olha que eu fiz, né? Porque eu já confessei. Só que o que acontece? As pessoas escondem seus pecados, seus erros, né? Escondem as coisas que vão falando. E isso de esconder que nos adoece. É isso de esconder que nos adoece. Por isso que muitas pessoas não querem levar os seus erros para líderes e acabam levando os seus erros para terapeutas, para psicólogos, que são instrumentos que também Deus deixou. Para quê? Para que eles possam nos auxiliar. Jesus já pagou todo o preço? Pagou, mas as pessoas não entenderam ainda isso, então preferem pagar pela terapia. É exatamente Entendeu? isso. E tá tudo bem. Enquanto a pessoa não tiver esse entendimento de que pode levar tudo para Jesus, nós estamos aqui para ajudar.
Sim. Para mostrar um caminho diferente para elas, para essas pessoas. Aí eu lembro que ela pegou e falou assim, nossa, interessante, gostei da tua resposta. E foi um dia que ela teve uma ministração na igreja dela sobre perdão, e ela falou assim, você pode ir lá e falar sobre perdão? Eu falei, posso. Então, assim, ela precisou escutar essa parte de mim, porque ela tinha uma resistência com terapia, para depois ela poder ter a confiança de me levar para falar para a igreja dela sobre alguns pontos que na terapia também entra o perdão. Sim. Né? E, então, assim, hoje a terapia é uma arma maravilhosa. E eu falo sempre para as pessoas, o melhor terapeuta que nós temos foi Jesus. Exatamente. Porque ele ele sempre fazia o quê? Uma pergunta. O que você quer que eu faça? Então, se você tinha um cego, ele perguntava. Mas a pergunta era muito óbvia, né? Para que perguntar? Claro que ele vai querer ver. Só que se eu for olhar para a minha vida e ele me perguntar isso, eu sei o que eu preciso mudar, mas às vezes eu não tenho essa força. Mas quando alguém vem e fala para mim, o que você quer mudar, Nathalie? Aí eu vou falar, então, eu sempre me senti rejeitada e eu quero sair desse lugar, nunca me senti amada por alguém. Aí a pessoa vai fazer o quê? Venha que eu te acolho. É o que Jesus faz com nós. Sim. Então, assim, ele sempre fez uma pergunta e nós também, dentro de uma sessão, a gente sempre faz perguntas, porque precisa sair da pessoa a resposta que ela precisa ouvir. Sim, e também eu acho que vai muito de como que você conduz também a sessão, porque a gente se sente tão à vontade, e eu já fiz terapia com outras pessoas, né, que as pessoas não tinham, assim, aquela interação, não tem aquela energia gostosa de estar ali fazendo terapia, sabe? É mais assim, a terapeuta sentada, anotando, te olhando até às vezes com um olhar de julgamento, né? Isso. Na minha família, a minha mãe tinha esse problema. Ela tem muitos traumas e coisas pra resolver, né? Do passado, da infância, né? E ela tinha muito medo de ir na terapia. Ela não gosta, hoje ela está gostando mais, porque a gente conseguiu encontrar uma terapeuta que fosse cognitiva. Que era o que ela precisava, a gente não sabia, mas ela passou por psicanalista, ela passou por vários profissionais, né? E nenhuma ela se sentia à vontade de contar sobre a vida dela, de falar sobre o que ela faz. Então ela acabava até mentindo que tava tudo bem pra poder acabar logo aquela frustração de tipo, tô aqui, não quero estar aqui, tô com uma pessoa que eu não gosto, que eu não quero ficar olhando pra essa pessoa, porque não teve essa conexão que a gente tem com você, por exemplo. Sim. Então, quando a gente faz juntas, é uma sensação tão gostosa, de amizade até. Isso. De você se sentir acolhido, como você falou. Isso. Continuando falando sobre os traumas pré e perinatal, eu vou contando algumas historinhas dos clientes. Fica à vontade. Mas eles, alguns estão liberados para falar, mas outros não, né? Por que eu sou terapeuta integrativa? Porque eu integro os outros profissionais. Então, eu atendo algumas pessoas que estão com psiquiatra, com medicação, outras, às vezes, vão no psicólogo também, cada 15 dias, ficam comigo, ficam com eles, e eu preciso integrar todos eles. Então, quanto mais ela tiver pessoas que possam ajudar ela a sair daquela dor, melhor. Então, eu jamais vou falar para uma cliente minha, agora você precisa decidir, ou você fica com aquele psicólogo ou comigo, ou você fica com aquele psiquiatra ou comigo. E sabe que tem muitos profissionais que fazem isso, né? Sim. Que fazem você escolher e falam até que você não precisa. Isso. Não, você não precisa mais ir no psiquiatra, tomar remédio, né? Isso é falta de conhecimento, ao meu ver, né? E falta de ética também. Sim. Por quê? Porque o psiquiatra, ele tem uma área específica que ele trabalha, que eu não trabalho. Eu não posso diagnosticar ninguém. É só ele que pode. Então, se ele te diagnosticou, é somente ele que pode te tirar desse diagnóstico. Eu não posso fazer isso. Eu posso te falar assim, então, tem alguns sinais na tua vida assim, assim, e eu te orientar. É necessário que você procure um psiquiatra. Por quê? Porque ele vai te ajudar. Tá faltando hormônios? Tá faltando vitaminas?
tá com alguns transtornos, então quem vai ajudar nessa parte é ele. Tem muita gente que não entende sobre isso. Então, quando você vai no psiquiatra, ele vai diagnosticar e ele vai te dar uma medicação se for necessário. É isso. O resto, a terapia tem que continuar. Ele não vai trabalhar nessa parte que eu trabalho, do emocional. Ele vai trabalhar na parte química, principalmente. Então, assim, por isso que eu trabalho nessa parte da terapia integrativa. E a parte da perinatal, a gente vai olhar o quê? Por exemplo, tem muitas pessoas que, igual essa que eu te falei, que tinha ansiedade e depressão. Ela também manifestou a intolerância à lactose. Uma coisa muito importante que eu preciso falar e explicar para as pessoas que estão nos assistindo é que na nossa genética estão todas as doenças, só que elas estão silenciadas. Uhum. Elas vão ativar quando a gente passa por algum momento muito chocante, um conflito, um trauma. O que seria isso? De criança, estava tudo certo, mas aí eu passei por um abuso. Não contei para ninguém, e aí simplesmente eu manifesto algum tipo de transtorno ou de doença física. Por quê? Porque eu não resolvi aquele conflito. Eu sempre gosto de fazer uns gestos com as meninas e com os meninos que trabalham, né? Para eles entenderem que quando o pai e a mãe fazem, eu e você, a genética do papai e a genética da mamãe, 50-50, vem para mim. Forma meu DNA, que é único. Não existe outro. Uhum. Só que no meu DNA eu tenho a genética do meu pai e da minha mãe. O meu pai já tinha a genética do pai dele. E a minha mãe também. E assim, nós vamos carregando genética cientificamente demonstrado de 7 até 8 gerações. Então, dentro da nossa genética, tem 7 gerações. Por isso que muitas vezes a gente tem alguns sentimentos, algumas atitudes, pensamentos que não conseguimos nos entender. Porque alguns deles nós estamos carregando dos nossos ancestrais. Algumas pessoas não gostam muito dessa palavra ancestrais, mas ancestrais, antepassados, é a mesma coisa. Uhum. Então, assim, essa mulher, né, que eu trabalhei, a mãe dela, ela não gostava de amamentar. Então, ela tinha uma intolerância à lactose. A mãe dela, quando teve ela, falou assim, eu não vou amamentar, eu não quero amamentar. Por que a mãe dela pensava isso? Porque a mãe dela também já ouviu isso. Olha só. Só que aí, no dia que ela teve a menina, ela pegou e deu a menina para a mulher que estava do lado. E a mulher que estava do lado amamentou ela. E quando ela era criança, a mãe dela começou a contar essa história. Eu não amamentei você. Quem amamentou você foi uma mulher que estava ali do meu lado. E a mãe dela falava assim ainda. E a mulher era de cor. Então, a menina escutou isso durante a infância toda, da rejeição que a mãe teve de dar o leite para ela. Que é o primeiro alimento, né? O primeiro alimento. E quem nos apresenta o leite é a nossa mãe. Sim. Então, como que esse leite foi apresentado para ela? De uma forma terrível. E depois ela foi morar num sítio. E naquele sítio, a mãe dela mandava ela mamar da cabra. Do peitinho da cabra. E aquilo para ela dava ânsia, dava nojo. Mas então, ela sentia fome e comia para não passar fome. Então ela colocava a boca dela direto na teta da cabra. Então aquilo, quando ela lembrava, dava ânsia, dava nojo. E o que ela estava fazendo? Era o leite. Então ela foi tendo alguns reforços na vida dela. E quando ela engravidou e teve a primeira filha dela, ela era adolescente. E a mãe dela falava, você não vai amamentar ela. E ela não permitiu que ela amamentasse a filha. Acho que amamentou uns 3 meses, depois a mãe dela tirou. Então ela foi tendo vários reforços que o leite não era bom. E depois, no decorrer, ela foi tendo a intolerância à lactose. Quando nós fizemos
o desbloqueio naquele dia, por isso que eu chamo desbloqueio emocional, mas alguns chamam vamos ressignificar, outros falam vamos reprogramar. É isso mesmo. O que nós fazemos? Dar um novo significado àquilo que já tem um significado. Por isso que se chama ressignificar, um novo significado para o leite. Então, nós fizemos ali. Quando terminou a sessão, foi muito incrível, porque depois de uma semana, ela me contou que ela ficou pensando, meu Deus, será que eu ressignifiquei isso? Meu Deus, tem o iogurte da minha filha na geladeira, será que eu posso tomar? Aí disse que ela foi até na geladeira, pegou aquele iogurte e começou a tomar. Ia se deleitar com aquilo. E não fez nada. Olha só. E ela, até o dia de hoje, que isso deve fazer quase um ano já, tranquilamente. Só que lembra que eu te disse no começo que ela até hoje tem uns conflitos com a mãe? Então, toda vez que tem algum choque com a mãe e ela toma o leite de novo, ela sente que aquilo começa de novo. Aí ela começa, não tem nada a ver. Aí ela começa já a fazer os exercícios que a gente ensina na sessão. E ela mesma já sai desse lugar, ela mesma já começa a ressignificar e volta a tomar o leite tranquilamente. Por que isso acontece? Porque a sinapse está aqui. Todas as sinapses que estão aqui, elas não vão sumir. Não existe, eu fui abusada, nunca mais vou lembrar disso. Sim. Eu passei por agressão, não vou lembrar. Vai lembrar, sim. Eu tive abortos, não vou lembrar. Vai lembrar. Só que nós aprendemos aqui a lidar com os nossos traumas, com as nossas dores. Então, eles não vão doer mais a partir do momento que a gente começar a tratar eles dentro da sessão. Sim. E isso também vai de muitas questões, né? A gente vê que tem algumas pessoas, por exemplo, filhos de pai e mãe separado, tem outra convivência, Sim. né? Mulheres que saíram de casa muito cedo e tiveram que ser mulher muito antes, na adolescência, por exemplo, né? Eu tive casos assim na minha família, minha avó casou muito nova, casou com 12 anos, não era a intenção dela se casar. Então, assim, e ela já, com 13 anos, ela já começou uma família de filhos. Então, a gente vê tudo isso, e aí cada um deles tem alguma questão que é interna, que às vezes nem sabe que Nem tem. sabe. Que precisa liberar, que precisa perdoar, que precisa ressignificar, como você falou. Sim. E isso que você disse realmente é verdade. A gente nunca esquece do sofrimento que a gente viveu. Mas a gente passa, quando a gente perdoa e ressignifica, a gente passa a olhar para aquilo com um olhar mais leve, às vezes até dando risada, né, do que aconteceu e que antes era uma ferida, né? Isso serve de testemunho. Porque eu falo sempre para as pessoas, aquilo onde você foi ferida, onde que você vai ser usada para curar pessoas. A partir do momento que você se curou, você vai começar a atrair esse tipo de pessoas. Sim. E quando você fala sobre um abuso, sobre um aborto, eu, por exemplo, tive um caso que eu provoquei um aborto na minha vida, quando eu era adolescente. Então, quando eu comecei a falar sobre isso abertamente, porque já estava tratado isso em mim, as pessoas começaram, eu também fiz. Por quê? Porque eles começam a olhar para nós pensando assim, eu posso contar para ela, ela não vai me julgar. Exatamente. Porque se eu contar para outra e ela não passou por aquilo, ela pode me julgar sim, e eu vou ficar mais ainda na culpa, né, na vergonha. Talvez vou me sentir humilhada porque a pessoa pode falar umas palavras que não seriam boas de ouvir. Agora, quem já passou por aquilo, viveu aquele momento, sabe perfeitamente qual é a resposta que você precisa. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que me procuram. Já passei muitas situações também no casamento. Tenho muitas pessoas, a maioria das pessoas que me procuram são pessoas que passaram por situações difíceis no casamento. Então, assim, tem propriedade para falar? Tem. Tem autoridade para falar? Tem. Mas também se não tiver e você tem o conhecimento e você foi buscar esse conhecimento em estudos, você também pode falar. Só que eu falo sobre isso porque as pessoas gostam de ouvir que você passou e elas também passaram e elas se sentem mais livres para poder expressar aquilo que elas vivem. É curioso, né? Olha só, você estava falando pra mim sobre isso mesmo, né? Que às vezes a gente é repreendido e é aquilo que a gente vai mais pra frente no futuro, né? Quando eu era criança, muita gente falava assim, eu sempre gostei muito de falar.
né? E aí, quando eu era criança, falavam assim pra mim, Dani, onde que te desliga? Para de falar, cadê o seu botão pra desligar você? E aí, na minha adolescência, eu tive um período assim que eu não falava com ninguém, que eu não interagia, que eu ficava sempre com fones de ouvido, porque eu não queria conviver com aquela realidade, eu não queria me comunicar, eu não queria falar. E aí, muita gente falava o quê? Para, Dani, de ser assim, fala com a gente, interage, fala com a gente, você tá aqui, mas tá aí no fone de ouvido. E hoje eu trabalho com comunicação. E hoje eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui conversando contigo, eu adoro me comunicar com pessoas novas, com mulheres principalmente, me conectar, né? Então isso que você falou é muito verdade. E ali entra aquele bloqueio, né, emocional. Tem bloqueios que nós temos inconsciente e tem bloqueios que são conscientes. No teu caso, você fez algo consciente. É melhor eu ficar quietinha no meu canto, Exatamente. Não vou falar mais, porque quando eu falo eu incomodo. Ou talvez você ficou dessa forma sem ter percebido, né? Então, assim, são duas situações que podem ter acontecido na tua vida. E por que a gente tem esses bloqueios? É uma defesa. É uma defesa. Por que nós não lembramos do 100% do nosso cérebro? Porque tem algumas dores que eu falo para as pessoas, é como se fosse que a gente joga para lá. Fica lá, passa o cadeado, fecha a porta Esquece que é e melhor. deixa ele lá. Então, não lembro. Existem pessoas em sessão que você pergunta o que aconteceu na tua infância. Não lembro nada. Isso não lembra nada. Não, nem coisa boa, nem coisa ruim. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Tem uma pessoa que faz parte da roda terapêutica que ela fala assim, eu não lembro nada até meus 14 anos. Olha. Nada. E 14 anos já é adolescente, né? Então, ela não lembra. E eu falo sempre para ela, é porque aconteceu algo muito difícil na tua vida. Então, você prefere ainda não lembrar. E tá tudo bem. Porque talvez ela não esteja preparada para ver o que aconteceu naquele tempo. E você acha que em algum momento da vida isso pode vir à tona? Se ela Essas lembranças podem vir? Se ela quiser. E ela já está em terapia. Mas ainda ela não consegue. E porque ainda não está preparada. Uhum. Eu percebo que é como se fosse que o inconsciente olha assim e fala, agora posso. Aí, nossa, lembrei. Gente, eu não lembrava daquilo. Eu escuto muito isso. Como que eu fui lembrar agora? Né? Se eu sempre tentei e não lembrei. É porque agora você está preparada e você tem pedido, eu quero lembrar, porque se é algo que está me puxando para o passado e não deixa eu ir para frente, para o meu futuro, para alcançar meu sonho, então eu quero sair do meu passado. Então, quando a gente começa a falar isso, aí começa a vir algumas memórias emocionais e a gente vai entendendo. E é incrível. Lembrou do passado, saiu desse lugar, as pessoas começam a ir para frente. É isso mesmo. É incrível. Isso é incrível mesmo. Eu tenho, assim, muitos testemunhos. Muitos. É muito lindo quando você ouve, o quê? Aí eu falo assim, meu Deus, nem eu tô acreditando. Aí elas ficam rindo. Claro que eu acredito, mas, né, é uma expressão que eu uso muito com elas. Porque elas falam assim, ai, você que me anima, porque eu não tô acreditando. Acredita. Aí a gente fala muito em sessão sobre energia, sobre a frequência, né, de atrair pessoas diferentes sobre a tua vida. E aí as pessoas que são de igreja me perguntam, mas esse negócio de energia é de Deus? Eu falo, mas energia é fé. Quanto mais você elevar a tua energia, mais acontecem as coisas que você não espera. Quanto mais a fé aumenta, ali começa a acontecer o sobrenatural. Então, assim, por isso que a Bíblia fala, aumenta a minha fé, homem de pequena fé, né? Se a tua fé fosse igualzinho um grão de mostarda, né? Você moveria montanhas. O que é montanha? Será que a montanha vai sair do lugar? Não! Vai acontecer coisas que eu não consigo nem acreditar. É isso que está falando. Sim. Então, assim, as pessoas não entendem que Jesus é a própria ciência. Que o universo é o Deus que criou tudo isso. Então, quando eu falo, vamos acessar o universo, a energia, tem pessoas que eu preciso falar dessa forma porque a gente não pode misturar religião. Só que hoje eu tenho aqui uma oportunidade de poder falar com as pessoas que Jesus é a própria ciência.
Ele que deu o conhecimento. É isso mesmo. Se a gente fosse tirar a terapia da nossa vida, então vou tirar também o pediatra, vou tirar também o ginecologista, vou tirar também os outros profissionais, porque se eu não preciso de terapia, eu não preciso também deles. Não, eu preciso. Vamos integrar. E eles vão me ajudar a sair de lugares. Eles têm o conhecimento que eu não tenho. E a partir do momento que o conhecimento chegar em mim, eu vou mudar. A minha vida vai mudar. Assim como tem mulheres que chegam ali na hora da sessão e falam assim, eu quero me divorciar. Não aguento mais aquele meu marido, porque meu marido faz isso. E eu fico olhando e falo, tá bom, mas quem está em sessão é você, não é o marido. Então vamos trabalhar com você? Tá bom. Aí eu começo a trabalhar nas dores dela, nos traumas que ela carrega. E quando ela começa, uau, né? Aí cada sessão ela, você acredita que eu não tenho mais isso? Você acredita que agora aconteceu isso? Você acredita? Aí eu começo a perguntar, e o marido? Nossa, meu marido tá uma bênção. Mas na verdade não é que o marido está uma bênção, ela já não carrega mais essas dores. Uhum. Então quando ela está sendo tratada, ela começa também a olhar para o marido e tratar bem. Tratava mal, porque ela tinha muitas dores. Então, assim, é algo muito incrível. A partir do momento que eu me cuido, eu começo também a cuidar dos outros. Que eu me curo, eu começo também a curar os outros. É algo, a frequência vai igual emanando, que eu falo assim, ó, parece raios que vai indo e as pessoas vão sentindo isso e o ambiente todo é transformado. É verdade. Uhum. Teve uma vez que eu fui num evento no Outubro Rosa, né? E era sobre o MES, era o evento da Gisele, era o evento do MES. E a gente falou lá sobre câncer, né? Câncer de mama. Falamos, era uma roda de mulheres. Então foi uma coisa assim, muito intimista ali, né? Entre as mulheres. E a gente trocou palavras maravilhosas. E você falou uma coisa que me marcou muito até hoje. Você contou uma história sobre o perdão. E falou sobre o perdão. Né? E quando a gente escuta algo que marca, eu vou contando pra todo mundo. Teve uma coisa que eu escutei assim, assado, que a pessoa falou e tal, sobre o perdão. E eu lembro que eu contei pra minha mãe, pra minha irmã, pra todas as mulheres que fazia sentido, né? Até pra minha sogra contei sobre o perdão. O que você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Se você tiver uma história bacana pra você contar também pra gente sobre o perdão. Sim. Lembrei agora de duas situações. Uma que eu tinha falado naquele encontro que você citou agora, que é referente à minha irmã. Ela tinha não era um marido, era uma pessoa que cada um morava na sua casa, né? Mas tiveram 3 filhos e um relacionamento de muitos anos, assim. Quando ele ia aposentar, ele prometeu que iria morar com ela, que iria levar para casa dele, várias promessas. Só que quando chegou a aposentadoria dele, ele simplesmente conheceu outra mulher e deixou ela. Meu Deus. Depois de alguns meses, manifestou ou ativou, como nós falamos, o câncer de mama. E na época eu não entendia nada de terapia. Então nós falávamos sobre o perdão. E eu lembro que eu falava para ela, você viu que depois que você ficou com raiva, com ódio, claro, somos seres humanos, então nós temos todos esses sentimentos, né? E você deve ter ficado com muita mágoa por tudo aquilo que ele fez e por aquilo que teus filhos também estão sentindo hoje e tal. Aí eu falei assim para ela, mas nós precisamos perdoar, porque o perdão não é sobre ele, não é sobre a pessoa, o perdão é para nós. E quando nós não perdoamos, nós ficamos amarrados àquela pessoa. Muitas vezes a pessoa vai ficar pensando de manhã, de tarde, de noite naquela. Dormiu, acordou, lembra daquela pessoa. Eu lembro que você fez uma dinâmica bem legal também sobre isso, explicando, né? Sim, de amarrar 2 pessoas, né? E é isso mesmo que acontece. A gente fica amarrado à pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe. E quem está sofrendo, quem está carregando tudo aquele peso, somos nós. Então, assim, quando eu falei para ela sobre o perdão, sobre liberar, e que o perdão não vamos sentir, porque ninguém vai sentir de perdoar
um abusador, um assassino, né? Alguém que te traiu, né? Que te desrespeitou, a pessoa que mais tinha que te respeitar. Ninguém vai sentir de perdoar. Nós precisamos perdoar. Porque é um mandamento que Jesus deixou. Por que Jesus deixou isso? Porque ele sabia que isso ia ser saudável para nós. O perdão traz saúde física e saúde emocional. Então, a partir do momento que eu não perdoo, eu posso trazer muitas doenças sobre a minha vida. Por quê? Porque eu vou ficar pensando naquilo 24 horas. E a minha mente vai ficar. E as minhas emoções. Porque eu vou me alimentando todo dia. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Aí a raiva continua, né? Aí vai vir a ansiedade, vai vir tristezas profundas, vai vir muito choro. E aí as angústias, né? A frustração. Aí vai vindo 1, 2, 3, 4. Vai vir muitos sentimentos que vão ser ativados. E a partir do momento que eles são ativados e eu não resolver, o meu corpo vai começar a sentir. E aí vai manifestar como uma gastrite, porque eu engoli tudo e eu não me calei, e eu me calei. Então, pessoas que têm problemas digestivos, pode ter certeza que são pessoas que engolem muita coisa. É aquilo que a gente comeu, ficou aqui no estômago, não consegui digerir, e aí o estômago começa a dar umas queimação. Com a comida não é assim? Exatamente. Com as emoções também é assim. Então, muitas pessoas que têm problemas digestivos são problemas que engolem muita coisa. No caso da minha irmã, ela era assim. Só que dela não manifestou na parte digestiva, manifestou na mama. E depois, quando nós falamos sobre isso, e eu disse para ela, vamos simplesmente fazer uma oração. E falar assim, 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 eu libero fulano. Eu não sinto, vamos ser sincera com Deus, eu não sinto de perdoar, mas eu entendo que é necessário. A partir do momento que você libera essa palavra, ele vai pegar e ele vai começar a trabalhar nas tuas emoções. E aí ela fez isso. E fez, claro que ela fez todo o tratamento, rádio, químio, ela fez tudo, mas era um câncer maligno muito agressivo. E ela foi curada. Olha só. Depois de 2 anos, o médico deu alta. Mas, depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2, eu não lembro direito assim, mas foram que ela já estava curada do câncer de mama, aconteceu uma situação com ela, novamente, com esse parceiro. E ali foi que o câncer voltou. Olha. Voltou. E quando esse câncer voltou, ela escondeu, não contou para ninguém. Nós fomos descobrir quando já tinha metástase. E aí, quando tinha metástase e que ela soube que nós já sabíamos do diagnóstico, ela se entregou. Ela não queria mais viver. E ali, em 3 meses, ela morreu. Isso faz 1 ano. Então, assim, ela perdoou na primeira vez, mas na segunda, a situação que ela viveu já não conseguiu mais. Ela se entregou. Aí ela se entregou. Quando ela não contou para nós, ela já se entregou, porque ela não contou porque ela não queria voltar a fazer o tratamento. Então ali ela já se entregou. E depois que nós soubemos, uns 3 meses depois ela faleceu. Então foi muito rápido. Então assim, o perdão tem um peso grande? Sim. Quando nós decidimos que preciso sair desse lugar, eu não preciso carregar essa pessoa. Se a pessoa me perdoa ou não me perdoa, não tem problema. Eu preciso liberar. Então, o perdão tem um peso muito forte. E eu lembrei também de uma situação, quando eu trabalhava numa loja aqui na cidade, eu era vendedora, e veio outra vendedora trabalhar junto. E sempre antes de começar o expediente, a gente orava. E aí a minha patroa falava, vamos orar? Vamos. Ela que gostava. Era da igreja carismática e ela era muito fervorosa, gostava muito disso. E aí nós fomos orar. E naquele momento ela tirou uma palavra num devocional e era sobre perdão. E a outra vendedora pegou e comentou sobre o que ela tinha uma pessoa que ela não conseguia perdoar, que era a melhor amiga dela, e ela pegou ela com o marido na cama. Então, assim, foi o momento que ela separou, naquele mesmo momento ela separou do marido, nunca mais voltou. E também nunca mais teve nenhum contato com essa amiga. E aí, naquele dia, eu falei assim para ela,
Nós nunca vamos decidir sentir de perdoar, mas nós decidimos. Vamos fazer uma oração, eu vou fazer e você repete? Ela falou, tá bom, eu quero. E aí eu fiz uma oração, colocando o nome da pessoa, dizendo que ela decidia liberar essa pessoa. Isso foi 8 horas da manhã, quando nós chegamos na loja. No final do expediente, 5 horas da tarde, eu dei carona para ela, que ela também morava lá na Vila A, e nós indo no carro, conversando, entrou uma mensagem no celular. Ela olhou assim e falou, meu Deus. Eu falei, que foi? Você não sabe quem é? Eu falei, quem? A fulana. E quem é a fulana, né? A que eu perdoei hoje. Meu Deus! Aí ela falou assim, eu falei, o quê? E o que ela tá falando? Ela tá escrevendo aqui que ela tá em Foz do Iguaçu, porque a mulher foi embora da cidade. Ela está em Foz do Iguaçu e ela precisa me ver. Quando ela falou isso, eu falei assim, e você? Ela falou, e o que eu faço agora? Eu falei, ela aqui na tua casa? Sim. Aceite. Olha a movimentação que Deus fez através do perdão. Porque isso vai liberar muitas bênçãos na tua vida. Na saúde, nas finanças, na família, conjugal, com os filhos. Porque quando a gente não perdoa, fica retido muitas coisas aqui. Aí quando a gente perdoa, é como se fosse que aquilo abre e aquilo começa a se derramar. É automático, é sobrenatural, como nós falamos, Sim. né? E aí ela respondeu, falou, daqui a 15 minutos estou em casa, pode ir? E a pessoa foi, e ela foi no dia seguinte me contar, no momento que voltamos para a loja, ela disse que a pessoa falou assim, que durante todos esses anos, e foram muitos anos, que ela sempre pensava nela, e que tinha se arrependido de ter feito aquilo. E ela falou assim, e eu vim para Foz só para te pedir perdão. E aí ela pediu perdão ali, ela nem entrou na casa dela, foi só no portão, porque ela ainda não tinha essa confiança de abrir as portas da casa, mas ela ali no portão pediu perdão para ela, ela falou, e eu te perdoo, e eu te libero, e tá tudo bem. E a partir disso, ela falou assim que depois também a leveza no corpo, depois ela teve outras experiências, coisas que começaram a acontecer de boa na vida dela. Então, assim, o perdão é extraordinário. É mesmo. O perdão é a chave para muitas coisas vir sobre as nossas vidas. Então, assim, a gente tem que falar para as pessoas que estão nos assistindo que não perca tempo. O perdão é prioridade na nossa vida. Que lindo, Nathalie. Você sempre tem histórias muito boas para contar e você fala também super bem, é muito gostoso de conversar com você. E também você traz também Jesus, né, que é o nosso pai, né? Sim. Então, assim, é muito gostoso sempre de estar muito leve, né? Muito bom essa conversa. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu fico muito honrada. Quero te trazer aqui mais vezes também, para que você possa conversar com a gente sobre isso, contar mais histórias, Sim. falar um pouco mais sobre os traumas também, que é muito importante. Todo mundo tem. Não adianta a gente falar que não. Eu nunca sofri trauma. Uhum. Você nem sabe que você sofreu, mas alguma coisa você tem ali para descobrir, né? Isso. Para eu encerrar, eu queria te contar um testemunho de uma Fica à pessoa vontade. sobre a parte inconsciente. Ela foi em sessão e eu perguntei para ela sobre alguns relacionamentos que ela teve no decorrer da história, porque o relacionamento dela atual estava com muito conflito. E aí eu fui perguntar para ela, chegamos ao ponto de perguntar sobre a virgindade, quando que ela tinha perdido a virgindade, né? E ela me falou que o primeiro namorado dela foi com 15 anos. E eu perguntei se ela teve relacionamento sexual. Ela falou, não. E o outro namorado dela foi com 17. E com esse, sim, ela teve. Eu perguntei, com ele que você perdeu a virgindade? Ela falou, não. Eu falei, mas não foi com de 15? Não. Nem com 17? Teve alguém ali no intervalo? Não. E eu perguntei, você não lembra quando você perdeu a virgindade? Não, não lembro. Aí nós temos umas técnicas, né, umas dinâmicas, né, exercício, como as pessoas queiram chamar. E aí eu fui fazendo com ela a partir do 0 para 5 anos, do 5 para 10. E quando eu fui do 0 para 5 anos, ela lembrou que com 5 anos de idade, ela morava no sítio.
E ali, quando ela morava no sítio, ela brincava muito com os amiguinhos, com os irmãos, com os que estavam ali, e brincava no milharal. E nessas brincadeiras de esconde-esconde, todo mundo se escondia de 2 em 2, ficavam juntos. E ela sempre ficava com um amiguinho. E não me lembro agora se era um amigo ou um primo. E ela falou assim para mim assim, agora eu lembrei. Eu tinha 7 anos de idade quando aconteceu. E ele falava assim para mim, vamos, é só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Vamos tirar a calcinha e eu tiro a cueca? E aí ele fazia. Todas as vezes que eles iam brincar de esconde-esconde. Então assim, ela falou assim para mim, agora eu entendi. Porque todas as vezes que meu marido fala, é só uma brincadeira, eu fico irada. Se ele falar para mim, vamos brincar, não tem nada. Mas é só uma brincadeira, era o gatilho da dor, que ela não sabia, ela nem tinha conhecimento. Por quê? Estava guardado no inconsciente. Então, quando o marido falava, é só uma brincadeira, ela falava que tinha dias que ele fazia assim, para de falar essa palavra. Mas ela não sabia o porquê. Então, assim, ela não lembrava de quando ela perdeu a virgindade. Ela não sabia por que aquela frase irritava tanto ela. E em sessão, ela conseguiu desbloquear isso. E foi um momento muito difícil, porque igual você falou no início, na hora que ela lembrou, ela ficou desesperada. Foi muita dor, muita dor. Então, assim, é difícil olhar para nossas dores, por isso que nós preferimos guardá-las. Só que se você guardar as tuas dores, você vai viver uma vida que às vezes você fala, nem, não sei por que eu vim aqui. Ai, será que eu vim só para sofrer? Será que ninguém gosta de mim? Eu não sirvo para nada. Então tem muitos pensamentos que passam em nós que a gente não entende por quê. Mas dentro das sessões terapêuticas nós conseguimos entender muitas coisas. Claro que a gente não vai entender tudo, mas o pouquinho que a gente vai entendendo, a gente vai acessando lugares incríveis. É verdade. E isso, quando nós ressignificamos as nossas dores, nós estamos falando o quê? A geração que vem depois de mim não vai sofrer mais do que eu sofri. Exatamente. Porque a partir do momento que eu começo a falar das minhas dores e tratar elas, não tem como vir sobre a minha geração. Só vai vir se eles quiserem. Se eles ativar de novo aquilo. Mas eu tenho isso de poder silenciar de novo as doenças na minha vida. E às vezes a gente tem tanto medo de falar sobre a nossa dor, de parecer frágil, de parecer fraca, de parecer vítima. Eu era muito assim, eu tinha muito esse medo de parecer uma vítima, eu não queria, eu sempre quis ser uma protagonista. Mas eu aceitei que tiveram momentos em que eu sofri, em que eu passei por problemas e tá tudo bem, mas eu sempre quis parecer a mais forte entre os meus amigos. Eu sempre quis parecer como é que fala? Imbatível, inabalável, mulher, né? Mas em casa eu chorava. Em casa eu sofria, né? Sozinha. E hoje eu tenho um marido maravilhoso que eu amo, que inclusive eu agradeço muito, porque ele tá fazendo aqui o podcast pra gente, ele sempre faz a live pra nós. E ele é sensacional na minha vida, porque eu posso ser fraca com ele. Eu posso ser frágil junto com ele. E ele aceita, ele me ama, ele me acolhe. Hoje você pode ativar o teu feminino. Isso, exatamente. Você vivia mais na energia masculina. Exatamente. Que é o que a maioria das mulheres fazem. Então, quando a mulher tem que trabalhar muito cedo, Sim. Quando a mulher não teve um pai muito presente, em várias situações, a gente coloca uma armadura, eu tenho que ser forte. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer pelos meus filhos, eu tenho que fazer pelos meus pais, eu tenho que fazer pelo meu marido. Nós nos colocamos no lugar do homem, e o homem se coloca no lugar da mulher, muitas vezes. Então, o homem, às vezes, precisa de que a mulher faça tudo para ele. Por quê? Porque a mulher está no lugar dele. Hoje em dia, até na parte de prover dentro de casa, as mulheres se tornaram mais a parte masculina e os homens mais na parte feminina.
da Inverteu, energia. né? Inverteu os valores. Isso. Quando a gente fala de energia masculina e feminina, as pessoas relacionam com gênero. Não tem nada a ver com gênero. É sobre a energia que todos nós carregamos. Mas nós mulheres precisamos ser frágeis. Nós mulheres precisamos chorar. Nós mulheres precisamos mostrar, sim, que tem coisas que não dá mais, que eu estou cansada. E que eu preciso sim, de um homem que esteja ali do meu lado fazendo aquilo que é por dever dele fazer, né? Eu sempre conto para minhas clientes que eu tinha, às vezes, de vez em quando, que voltar muito essa energia masculina. Então, assim, de vez em quando eu estava lá cortando grama, eu estava lá limpando piscina, lavando o carro, entendeu? Não porque o meu marido não fazia, é porque eu queria fazer já. E com elas tem que ser no tempo deles, né? Exatamente. E a gente não tem muito essa paciência de esperar amanhã. Sim. Então, às vezes, eu já estava lá fazendo. E hoje, às vezes, eu vejo e falo assim, calma, deixa que ele faça. Você não, esse não é o teu trabalho, esse trabalho do homem. Então, eu também fico ali me ressignificando, me regulando, me equilibrando para que a minha energia feminina apareça e a masculina fique até onde que ela tem que estar, no nível dela, que não passe daquilo. Aquele equilíbrio, né? Exatamente. Só que nós, geralmente, ou somos muito passivas, ou somos muito agressivas. Ou somos muito femininas, ou somos muito masculina. Extremos, então, né? Isso. Raramente a gente tem, assim, um equilíbrio. E a gente, na terapia, ajuda a que isso comece a ter um início, um pontapé. Vai que vai dar certo. E outra coisa muito importante que eu queria falar, antes de também finalizar, sobre os traumas pré e perinatal. O perinatal é do parto ao nascimento. Então, assim, hoje não dá para falar sobre isso, mas o parto fala tudo. Como foi o parto? Foi muito difícil? Foi muito rápido? Foi força? Foi de emergência? Né? Faltou oxigênio? Perdeu muito líquido? Tudo isso fala. Alguma coisa está falando. O corpo sempre vai falar. E aí, quando acontece, dependendo da forma que você veio ao mundo, é assim que você vai levar o mundo para frente. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que começam e não concluem. Tem muito a ver com o parto. Então, o parto é algo assim fundamental também dentro da nossa história. Olha só que legal. E tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está aqui assistindo? Eu quero aproveitar e falar para as pessoas que na minha vida, primeiro foi Jesus e segundo foi a terapia. A terapia trouxe assim, um entendimento incrível, uma cura de transformação, de mudança e de um início de ciclo novo na minha história. E trouxe isso para minha casa, para os meus filhos, né? E a partir disso começou a vir para outras pessoas que eram próximas de mim. Então, quando eu decidi realmente me priorizar e entender que eu sou suficiente, e quando eu falo eu sou suficiente, eu estou falando eu me amo. As mulheres que vêm para mim não se amam. É muito triste. As mulheres não se amam. Amam todos, menos elas. E eu sempre falo para ela, e se você adoecer? E se você faltar? O que será dos que estão ao teu redor? Se priorize. Então eu peço para as mulheres, principalmente, homens também, se priorizar na parte da saúde emocional. Muita gente cuida muito do espiritual e esquece do emocional. Alguns cuidam muito do espiritual e muito do físico e esquecem do emocional. O bom é você poder equilibrar essas três áreas: corpo, alma e espírito. Se eles estiverem alinhados, equilibrados, não tem como você não viver uma vida de abundância, uma vida próspera. E isso não fala de dinheiro, fala de tudo. Prosperidade na saúde, na família, no financeiro, no ministerial, no profissional, em todas as áreas. Então, assim, a minha resposta para quem está hoje se perguntando o que eu faço, eu falo hoje, faça terapia. Não vai se arrepender.
porque a terapia é um divisor de águas. É verdade. Na vida de muita gente. Se não é na vida de todos que fazem. E muitos se preocupam demais com dinheiro. Ai, como que eu vou pagar? Eu não tenho condições. Quando nós falamos eu quero, nós sempre vamos ter condições. Principalmente nós mulheres. A gente, quando quer fazer, faz tudo. Porque a gente consegue organizar todas as nossas caixinhas e fazer tudo ao mesmo tempo, se possível. Nós, se queremos, nós conseguimos. Então, assim, faça terapia. Terapia é muito bom. É vida. Terapia é vida. Porque quando você conhece, você sabe que você só estava sobrevivendo. E a partir da terapia eu começo a viver verdadeiramente. É verdade. Nathalie, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito especial te receber aqui hoje. Eu fiquei emocionada. É o primeiro podcast, assim, que eu fico emocionada de estar conversando. Fiquei muito feliz, dá pra ver o brilho do Espírito Santo na pessoa que você é. E isso é muito lindo. Obrigada mais uma vez. E pra você que está nos assistindo, que assistiu até aqui, o meu muito obrigada também. Caso você queira entrar em contato com a Nathalie, as redes sociais dela, o número dela vai estar aqui na descrição. É só você clicar aqui embaixo e ver, para você poder entrar em contato com ela e realizar também uma sessão que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E mais uma vez, obrigada por terem assistido até aqui. Esse foi o nosso terceiro episódio e eu te vejo na próxima quinta-feira.